Saudações e bem-vindo. Hoje queremos ter uma conversa de perfil e vai ser com o diplomata mais novo do mundo conhecido, o moçambicano Dário Abdullah Kamal. Uma vez mais, é bem-vindo à família Mídia Mais. Já tivemos diferentes ocasiões de cá estarmos juntos e hoje queremos saber um pouco de si. Bem-vindo à Mídia Mais. Obrigado pelo convite, obrigado por me deixarem também fazer parte desta família que está a crescer, que está a desenvolver, que era um bebê há bem pouco tempo, mas que está a crescer rápido porque está a ser bem alimentado. Parabéns ao canal, parabéns a vocês, bons profissionais que fazem do canal cada dia melhor. Pode partilhar o seu bilhete de identidade? Bom, sempre me perguntam isso, que acho que eu digo o número. Quem é Dário Brincadeira. Kamal? É complicado. Definir-me seria impor-me limites, mas Dário Kamal é um jovem moçambicano, pan-africanista, com uma visão para o continente, com uma visão para o mundo, alguém que tenta transformar vidas, mas é um jovem como outro jovem qualquer, é um jovem que sonhou, que cresceu, que teve desafios, que lutou, que tentou superar, que ganhou umas vezes, que perdeu outras, mas ao fim do dia é um jovem moçambicano e é alguém que tenta levar ao máximo possível a bandeira de Moçambique, em primeiro lugar, a bandeira do nosso país, alguém que tenta fazer o melhor possível, deixar um legado, passar um exemplo positivo, tentar deixar uma imagem positiva do país e da juventude enquanto jovem. Quando é que nasce? Onde é que nasce? Eu nasci aqui na cidade de Maputo, aqui em Moçambique, em junho de algures. Vamos manter, Não se esconda a idade dos homens. Não, vamos manter a idade, se bem que não é segredo, porque está lá publicado no meu website, está lá publicado nas redes sociais, mas é um jovem abaixo dos 30 anos, na casa dos 30, abaixo. Como que foi a sua infância? Foi uma infância normal, de uma criança que cresce no bairro Central, de classe média, e foi uma infância passada. Nós somos de uma era, hoje disse que nós somos de uma era digital, mas naqueles tempos, estamos a falar de 93, 92, nós éramos crianças e éramos bebés, crianças, e estávamos a desenvolver e não havíamos, esta era dos smartphones, ainda era o Windows 97, o computador era aquela coisa enorme, não era acessível a todos, obviamente, e nem todos tinham, ainda não estávamos na era dos telemóveis, eram os telefones fixos, aquela criança que cresce e vai para a madraça por causa da religião, aquela criança que brinca com os amigos, de jogar futebol descalço, com aquilo que nós chamávamos de xingufo, que são aquelas bolas feitas assim, outras vezes com bolas, exato, de trapos, e uma criança normal, basicamente feliz, uma criança que faz aquilo que uma criança tem de fazer, quer brincar, quer divertir-se, quer conhecer outras crianças, que é querer fugir de casa para poder brincar, para poder estar mais com os amigos, que cria algumas coisas, mas sempre foi uma matriz que sempre me caracterizou, que tem a ver com liderança. Dário sempre foi uma criança com características natas de liderança, mas foi uma criança normal, até dá-me nostalgia de falar, porque estou a lembrar-me de vários momentos, vários amigos, uns que já não os vejo, outros que levamos para a vida toda, outros que já partiram deste mundo, mas uma criança normal. Estou a lembrar-me da escola onde eu estudei, a escola primária 3 de Fevereiro, naquela altura era uma das melhores escolas públicas que o país tinha, e em termos de professores, de capital humano, em termos de infraestruturas também, muitos quadros hoje do país também passaram por aquela escola. Ainda não havia aquela febre cá hoje de tudo, em qualquer garagem abre-se um colégio e cobram-se propinas exorbitantes. Lembro-me de uma criança feliz a jogar nos torneios Bebec, Sobec, lembro-me de uma criança a jogar nos torneios da zona, ali na zona do Ponto Final e do bairro Central, do Alto Maé. Então lembro muito desses momentos, desses momentos. Éramos pessoas simples, mas éramos pessoas que convivíamos, éramos pessoas animadas e não nos faltou nada dentro do básico, tendo em conta a situação do país nessa altura, nesses anos, que também não foram fáceis para os nossos pais, para vocês, outra geração, de cuidar dos filhos e desenvolver. Hoje é um pouco diferente, não que seja mais fácil hoje, mas naqueles tempos, por causa das mudanças políticas que o país vinha, de 86 para o multipartidarismo, depois em 94, com as primeiras eleições gerais, eram tempos diferentes dos tempos de hoje. Então, não quero estar a comparar os tempos, mas olho para mim como uma criança muito mais feliz e divertida e muito mais social do que as crianças são hoje em dia. Nos anos 90, Moçambique já começava a registrar
uma outra imagem fruto da introdução do programa de reabilitação econômica que não faz parte do Não faz seu parte tempo. desse tempo, porque era bebê, né, nos anos 90, mas quando comparo, quando leio, quando me recordo de pequenas coisas e as comparo com as de hoje, é possível perceber. Épocas de muita escassez, não havia absolutamente nada nos mercados. Não havia assim, eu lembro-me que os meus pais iam em Interfranca para levantar algumas coisas. Eram privilegiados. Isso era privilégio, sim, e mandavam vir também algumas coisas de Portugal que as minhas tias, os meus tios que vivem lá até hoje mandavam para nós, e mesmo em termos de roupa e algumas coisas básicas que hoje já não é preciso mandar vir de Portugal porque temos aqui as carradas e era diferente. Havia assim escassez, felizmente nunca, nessa altura nunca passei fome ou alguma necessidade. Era uma criança normal, não vou dizer que era uma criança cheia de luxo, mas era uma criança simples, que sabia conviver com outras crianças, sabia respeitar as outras crianças. Havia mais respeito naquela altura pelos mais velhos do que há hoje também, porque é preciso dizer isso. Hoje as crianças são a falta de respeito de respeito que nós chamamos de emancipação. Então, são tempos diferentes, obviamente, e são tempos que deixam saudades também, claramente. Quem são os amigos de infância de que se lembra? Ui, são tantos. Lembro-me dos meus primeiros vizinhos do primeiro andar, Maisel Khan, Sidney Khan, que foram os jovens que cresceram comigo como irmão gêmeo, porque eu sou gêmeo, e éramos os quatro sempre éramos irmãos, somos irmãos até hoje. E depois tive outros à medida que fui crescendo, mas esses dois nós já éramos sempre inseparáveis, porque nós vivíamos no Reis do Chão, num prédio pequeno de 3 andares, e eles viviam no primeiro andar e às vezes dormíamos em casa deles, eles dormiam na nossa casa, e éramos todos irmãos e estávamos sempre juntos, por isso são os que eu me lembro, mas tenho muitos outros, tenho os da escola, tem a Aisha Karina, que estudou comigo, a minha amiga, 25 anos, portanto estudamos juntos, crescemos juntos também. Danilo na creche, naqueles tempos que frequentava a creche, porque minha mãe era servidora pública, a creche da EDM, da eletricidade, que é aqui perto até, e nós íamos para lá e eram tempos diferentes, claramente, não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Tem algum laço com o empresário político Amado Kamal? Não vamos falar sobre outras pessoas, porque a entrevista é sobre Dário Kamal, então vamos manter o foco no Dário. Então não há nenhum laço familiar? Vamos manter o foco no Dário Kamal. Tudo bem. Como é que entra para o mundo da escola? Entro como uma criança normal, como uma criança que tem de ir primeiro a sua creche. primeira escola foi 3 de fevereiro? Sim, primeiro vamos a 3 de fevereiro, cresço na 3 de fevereiro, vou-me desenvolvendo na 3 de fevereiro, obviamente, escola primária, a escola 3 de fevereiro na altura ia da primeira à quinta classe e fizemos essa parte, fomos da primeira à quinta classe, depois na sexta classe passo para o Colégio Quitabo, e fico até a 12ª, sexta, sétima, até a 12ª, na altura ia até a 12ª, agora o colégio vai começar na 8ª, e agora as escolas primárias, vão primária e secundária, primária completa e secundária, que agora vai até a 7ª, se não estou em erro. O sistema era um bocado diferente, o sistema de educação, é preciso também dizer, era um bocado diferente. Para mim, e quanto a mim, se falarmos nisso, o sistema de educação antigo tinha muito melhor qualidade. Falamos muito de educação aqui em Moçambique, sempre de melhorar a educação, mas a educação sempre foi instável neste país, principalmente nos últimos 10, 15 anos. A educação não evoluiu, pelo contrário, aumentou-se mais recursos para a educação, para o sistema de educação, mas a educação, de uma forma geral, não evoluiu. A educação antiga tinha muito melhor conteúdo e muito melhor qualidade, por isso é que formava melhores seres humanos e melhores profissionais do que a educação que nós damos hoje, porque a educação de base conta para formar o cidadão do futuro, em termos de mente, em termos de postura, em termos de cidadania. Não é na universidade que nós formamos bons cidadãos, é na escola. E acho que falou-se muito de revoluir a nossa educação, falou-se muito de educação como objetivo de desenvolvimento sustentável número 4, como Agenda 2030, investiu-se realmente recursos em educação, mas o sistema de ensino fica, para mim, a minha opinião, não é vinculativo, obviamente, mas o sistema de educação ficou cada dia, para mim, mais... Eu acho que não formamos hoje grandes cidadãos e grandes seres humanos, muito por causa da absorção do mercado capitalista, que exige que as pessoas se formem, estudem de qualquer maneira, tenham um diploma de qualquer maneira. Hoje nós trabalhamos a nossa educação, se nós olharmos para números matematicamente falando, vamos perceber que ela evoluiu em termos de números, mas isso também evoluiu porque tivemos um crescimento populacional. Portanto, se antes formávamos 1 milhão, hoje vamos formar 2 milhões, porque antes também existiam 10 escolas, hoje existem 20.
Então acho que evoluiu por aí, mas não em termos de sentidos qualitativos, mas sim quantitativos. E mesmo os números de formandos que temos hoje é simplesmente um desastre. Eu vejo no dia a dia como alguns licenciados, mestrados escrevem, por exemplo, o básico. Então isso dá-nos que repensar e vemos como eles não estão preparados nem para a vida prática, nem compreendem o que é ser um bom cidadão ou ser um bom profissional. São pessoas que estão preocupadas em que a situação também crítica financeiramente do país os exige que ganhem dinheiro e a sociedade cobra demasiado das pessoas. E isso também fez com que nós tivéssemos uma educação paupérrima ao nível daquilo que temos. Porque estou a dizer e estou a ser muito, muito honesto comigo próprio, porque se formos olhar para porque eu digo educação paupérrima, vamos ver que a qualidade realmente reduziu. E se formos olhar mesmo para aquilo que as pessoas fazem ou conseguem fazer, hoje estamos na era do oil and gas em Moçambique e falamos de local content e não conseguimos definir o que é o local content, como vai ser feito. Isso criou este vazio, criou um ausência. Não estou a dizer que o país não tem bons profissionais. O país tem muitos bons profissionais formados em casa, é preciso também ressalvar isso, mas será que são suficientes para um país de 30 milhões de pessoas, para o tipo de recursos que nós temos, para a dimensão que nós temos? Eu continuo a achar que são insuficientes. Não basta ter só pessoas formadas. É preciso ter pessoas que formam bem, pessoas capazes de questionar esses formadores. E quando tu formas um mau aluno e o transformas e o convertes num mau professor, ele obviamente vai formar maus cidadãos, vai formar más crianças. Então acho que a educação deve continuar a ser o ponto fulcral. A gente pode ficar aqui 2 horas e conversar um pouco sobre tudo, mas a gente há de incidir sempre na educação. Não vamos eliminar a corrupção sem trabalhar com a educação, sem trabalhar a mente das pessoas, sem trabalhar a mentalidade das pessoas. Isso tu fazes às crianças. É a mesma situação quando se fala dos mambas. Nós exigimos, quando ganhamos a Zâmbia, entramos em euforia, mas foi uma vitória acidental e ficou provado. Isso ficou provado na prática. Quando eu disse isso, as pessoas criticaram, mas ninguém ama o meu país mais do que eu. E ninguém mais quer que o meu país e outros jovens brilhem. Os jogadores são atletas, são jovens, mas são profissionais. Mas que tipo de profissionais nós temos? Que tipo de condições nós demos àqueles profissionais? O que é que nós transformamos o futebol em Moçambique? Então, vais voltar para a educação. E para eliminar a corrupção, tu precisas ter pessoas bem formadas, bem educadas, bem posicionadas em termos mentais, em termos de visão estratégica para o futuro do país. E é através da educação que tu fazes isso. Mas a nossa educação, simplesmente, nos últimos anos, limitou-se a gastar dinheiro para aumentar números, para termos números de boa governação, apenas isso. Mas vieram muitos ministros e não se mudou. Mas, afinal, onde é que está o foco da revolução na educação? Esteve e estará sempre no professor. Nós temos que revolucionar no professor, não é mudando os currículos todos os anos e criando instabilidade, que isso não vai alterar. Depois o sistema, obviamente, vai ficar entupido. E nós temos que entupir o mercado de boas pessoas, de bons profissionais, de bons seres humanos e de bons cidadãos e pessoas com capacidade para pensarem com visão estratégica, para prepararem o país e o mundo. Na sua ótica, ainda não realizamos o maior sonho de Eduardo Mondlane, quando falou de educação do homem da manhã, educar o homem da manhã. Eduardo Mondlane é simplesmente um dos africanos mais inteligentes da história do continente e é um herói que eu acho que muitos jovens ainda não compreenderam Eduardo Mondlane na sua natureza e essência, acho que também não compreenderam muito a sua mensagem. Mas Eduardo Mondlane é um ícone para o continente mesmo, é um ícone mundial. E educar o homem, Eduardo Mondlane veio de uma escola de um outro nível e com uma outra visão, já tinha uma outra visão, mas ele também cresceu como uma criança normal, rural, com muito menos condições e transformou-se naquilo que é. E hoje nós, quando tocamos em Eduardo Mondlane, vem uma coisa muito interessante à cabeça, que é nosso país está sedento de heróis. Deve haver respeito pelos heróis que libertaram a nossa pátria. As pessoas têm que perceber a nossa liberdade para estarmos aqui hoje custou sangue de pessoas, de famílias, que muitas dessas pessoas não usufruíram hoje. Mas, ao mesmo tempo, a nossa nova geração está sedenta de novos heróis, está sedenta de pessoas que fazem coisas acontecerem, pessoas que estão a transformar o país. Nós estamos sedentos porque os nossos heróis, à medida que o tempo passa, porque nada é eterno, vão desaparecendo fisicamente, deixam um legado. O legado também vai desaparecendo ao longo dos anos, porque os legados não são eternos, os legados são para inspirar durante algum tempo, durante alguma faixa etária, mas depois isso vai desaparecendo também.
E isso sente-se, porque muitos jovens hoje não conhecem bem a história de Eduardo Mondlane ou de Samora Machel. De Samora até é mais recente, mas isso ao longo dos tempos vai passando. E nós não estamos a deixar... Nós somos um país que tem um problema em criar heróis, porque nós nos perseguimos demasiado. Em Moçambique nós temos problemas em assumir que fulano X ou Y não é um herói porque fez isto. E nós temos também que perceber que herói não é só aquele que foi à luta de libertação armada. Maria de Lourdes Mutola é uma heroína. Padre Filipe Couto é um herói. Então, nós temos que perceber que o nosso país hoje precisa de outras pessoas com capacidade para fazerem novas coisas, numa nova tendência, num novo despertar e numa nova visão. Porque o ciclo dos heróis nacionais acabou. Acabou porque eles libertaram o país e conduziram o país. Mas eles próprios têm dificuldades em entregar o país. Eles não entram, porque muitas vezes esta luta, nós chamamos, na União Africana, durante o meu mandato, nós chamamos isso de luta intergeracional, que é o que os mais velhos deveriam estar a fazer na prática, não na teoria, era a passagem de legado. Nós fizemos, vocês continuam. Muitos deles se agarraram a esse legado também por desconfiança na juventude que eles não conseguiram formar. Essa é a verdade. Eles têm desconfiança nos jovens e há essa desconfiança. É justificada a desconfiança? É porque nós jovens fazemos esforços muito dispersos, não somos unidos, mas também é uma intriga comentada por aqueles que querem manter o próprio poder. É verdade, mas nós jovens damos espaço a que isso aconteça, somos culpados e não vale a pena aqui estarmos a tirar a culpa para os mais velhos. Os mais velhos têm a experiência que têm, por isso é que são o que são e têm a sabedoria que têm para saber manipular os jovens. Agora, cabe aos jovens perceber o que eles querem, o que eles querem fazer com o seu futuro, porque aqueles que os estão a manipular hoje não estarão amanhã. Então, o que nós queremos deixar do nosso país? Aqueles que já fizeram, aqueles que estão aqui hoje, que deviam estar a passar o legado, já fizeram parte deles, já viveram, já criaram as suas famílias, já criaram as suas riquezas, já criaram o seu gado, já compraram as suas casas, já dirigiram o país. Agora é preciso fazer uma passagem. Mas também temos o problema do discurso, que é a narrativa, daquilo como, que eu dizia, que é a mentalidade, como nós vemos a juventude, como nós vemos o jovem. E eu digo-te, nós não vemos o jovem hoje como capital humano no país, nem tão pouco. Nós vemos o jovem, o crescimento populacional, como um problema. Mas nós não percebemos que esse crescimento populacional, pelo contrário, se nós mudarmos a nossa visão e narrativa, a discursiva, pode ser muito, muito melhor. Por quê? Nós temos aquilo que a Europa precisa. Nós temos aquilo que os países mais endinheirados precisam. Os países árabes não têm uma população muito grande. Precisam de quê? Capital humano. Quem é esse capital humano que vai trabalhar? São os jovens. A Europa tem a população a decrescer. Todo o continente europeu tem 500 milhões de pessoas. E a população decresce, fica muito envelhecida. Mão de obra. Quem é? Quem tem esse capital humano? Essa riqueza? África. Nos próximos 30 anos, a população da África vai continuar a explodir. Vai estar num nível muito, muito, muito alto. E nós vamos ter muitos jovens, porque nós hoje temos muitas crianças. Estamos a falar que a juventude em África é 80%, se contarmos com as crianças. Se falarmos só de juventude, 65%. Estamos a falar que de 0 aos 35 anos, a África tem 80%. E estamos a falar que a população da Europa, mas a nossa esperança de vida é muito reduzida, por causa do nosso índice de desenvolvimento humano, que também é reduzido. E estamos a falar que a Europa tem uma população muito envelhecida, ou seja, aquelas pessoas na Europa não estarão nos próximos 30 anos. E as nossas crianças hoje terão idade de 30 anos, daqui a 30 anos, as crianças que estão a nascer, ou 35, ou seja, estarão no auge como jovens, em termos de energia, em termos de conhecimento científico. Como é que nós trabalhamos isso? Qual é a mudança de narrativa? Por que eu falo da mudança de narrativa? Porque a mim particularmente chocou-me quando apareceram 2 cidadãos, maus cidadãos por sinal, ou desrespeitosos, que insultaram o alto magistrado, o mais alto magistrado da nação. Não importa o motivo, aquilo é desrespeito e é passível até de punição nos termos da lei. O chefe do Estado os perdoou. Mas o chefe de Estado não é Deus para perdoar as pessoas. Dário, quando se debatia a sucessão do presidente Guibus, há uma célebre frase que aconteceu aí de um dos combatentes da luta armada de libertação nacional, que era isto:
a juventude pode vender o país. Creio que acompanhou. Isso é mais uma prova de que há um discurso que não está concertado com aquilo que são as propagandas políticas reais. Há um discurso e há uma prática diferente. Vou voltar aos jovens que insultaram o chefe de Estado. E eu disse jovens, mas são pessoas de 50 anos, não são pessoas da juventude. Então, tem que haver essa mudança de narrativa, esse switch off. Por quê? Porque não podemos olhar para as pessoas e quando elas criam problemas, dizermos esses criaram problemas porque são jovens. Esses criaram problemas porque são jovens. Nós temos que olhar para os jovens e dizer, não, vocês têm a solução, vocês estão muito melhores preparados que nós, têm muito maior energia, são uma geração muito bem formada, vocês têm acesso à informação muito mais rápido que nós, têm acesso à tecnologia muito melhor que nós. Como é que nós podemos usar isso para desenvolver o país? O país hoje tem mais agrônomos do que tinha em 75, do que tinha em 80. Como é que nós podemos usar esses agrônomos jovens? Como é que nós podemos fazer este cocktail de mistura, de experiência, de juventude, dos mais velhos, para o talento da juventude? Porque tem que haver, o país vai crescer quando nós trabalhamos em conjunto. E quando eu digo que os jovens estão dispersos, os mais velhos também não nos dão espaço para nós estarmos com eles. Ok, vamos dizer, mas o poder não se dá, o poder conquista-se. Os jovens têm que fazer porque os jovens de 70, de 60 também foram, correram e fizeram. Mas aí tu estás a incentivar uma revolução mais violenta e não pacífica. E eu prefiro chamar isso de transição intergeracional, porque tem que haver essa transição. Tem de haver, mas de forma que os jovens sintam-se acarinhados. Tu não podes vir com um discurso de vamos gerar 3 milhões de empregos, depois vamos dizer que não, porque os jovens são problemáticos, porque os jovens isto. Não podes. O governo está lá porque os jovens quiseram que o governo está lá. Se fores também a ver os dados estatísticos das eleições, quem votou foram os jovens. A 80%. Dari, vamos recuar um pouco. Quando sai da escola 3 de fevereiro, quais foram as etapas que seguiram? A etapa normal, ir para a sexta classe, 3 de fevereiro ia da primeira à quinta classe e terminava ali. Onde é que estudou? No Colégio Quitabo. E não vou fazer publicidade. Depois foi a licenciatura. Depois licenciatura, depois mestrado e depois doutoramento. Tudo feito cá em Moçambique? Não, fora. Uma parte aqui, na UEM, outra parte em Portugal e outra parte por aí em diante, nos outros países. Mas eu sei que me queres perguntar se senti a diferença de estudar fora e estudar em Moçambique, claramente. E por isso falo com autoridade moral sobre o nosso sistema de ensino, de precisar realmente de uma revolução, porque até dei algumas aulas, não vou dizer em que universidade dei, e fiquei extremamente chocado com o Covid. Decidi que não queria dar aulas, porque os alunos não estavam minimamente preparados para estarem na sala de aulas, tinham de recuar. Pelo menos aquele nível. Pelo menos ao nível de aulas a alunos, dei 3 tipos de aulas, alunos do primeiro ano de mestrado, dei aulas a alunos do segundo ano de licenciatura e a alunos do 4º ano de licenciatura. E não há nenhuma possibilidade de... eu não sei como as pessoas chegaram lá, como eles chegaram lá, mas não podemos continuar assim, não podemos formar as pessoas e elas terem um... Hoje nós estamos a comprar os diplomas, porque pagamos a universidade. Ao mesmo tempo compramos as teses. Esse é um outro problema, o problema das teses, que a maior parte são iguais, se formos analisar. E isso é mau, porque nós não estamos a trazer ciência para o país. Nós precisamos de que esses jovens façam pesquisas, que tragam ideias, soluções para nós analisarmos, para nós discutirmos, para nós tornarmos viáveis. Isso não está a acontecer. Isso não está a acontecer porque, primeiro, o jovem quer acabar o mais rápido possível porque quer se libertar daquelas mensalidades. Segundo, porque o formador também sente-se na obrigação de não reprovar o aluno porque tem metas de passagem, porque o aluno paga a mensalidade. Terceiro, porque o próprio governo olhará com desconfiança a universidade que reprovar em massa ou que não tiver a licenciar, porque há números que temos que cumprir. Então, esses números valem mais do que aquilo que nós precisamos para o país. Essa reflexão tem que ser feita.
porque muitos jovens não estão preparados para o mercado de trabalho e há uma diferença, há um desfazamento muito grande quando comparamos com a educação dos outros países. Por isso é que cada vez mais há mais moçambicanos a buscarem oportunidades fora. Claro, estudar fora dá-te a vantagem, a mim pelo menos deu uma vantagem de eu crescer como pessoa, de eu crescer como ser humano, de eu absorver um pouco de outras culturas, de eu ganhar os skills linguísticos, de eu ganhar os skills de comunicação, de como saber ser, estar, de saber adaptar-me, ser ainda mais resiliente do que aquilo que nós somos aqui, porque quando estamos aqui nós temos sempre aquele conforto psicológico da nossa família está aqui, o meu irmão Boaventura está aqui, pode-me facilitar as coisas, mas quando estamos num sítio onde não conhecemos ninguém, onde é cada um por si, onde não há nenhum sentimento recíproco entre as pessoas, nós sabemos que ali cada um está e tem que batalhar pela sua vida, é cada um por si, Deus por todos. Isso é positivo, porque isso traz-nos desafios ainda maiores e leva ainda mais as nossas expectativas e põe-nos concentrados. E estudar fora também dá-nos esta vantagem de estarmos concentrados, não nos distrairmos com... Porque nós quando somos da casa já sabemos que para aquele bar abre às X horas, os meus amigos estão no sítio X às X horas, todos sabem que eu vivo aqui, então é fácil virem ter comigo. E quando estás fora não tens isso. Tens de seguir um padrão, tens que aumentar na tua disciplina, tens de ser muito, muito focado, porque se não consegues também voltas, retiram-te. Então, quando tu és bolseiro no estrangeiro, é muito mais complexo e quando estás numa universidade pública onde tens pressão porque ou terminas o curso e bem, porque senão vão-te tirar o lugar, tu sentes na obrigação de fazer um pouco mais. Depois porque tens de crescer, porque aquelas pequenas coisas que às vezes nós aqui em Moçambique não estamos habituados a fazer, principalmente nós homens, de cozinhar, de arrumar a casa, de limpar, passa a ser tua obrigação diária e tua necessidade diária para tu poderes organizar o teu dia a dia. Então, eu acho que isso transforma o ser social do homem, transforma o ser social da pessoa e nos conduz também a um resultado muito melhor e muito maior, porque dá-te muito maior responsabilidade, muito maior disciplina. Como é que se torna um diplomata mais novo? Sim, em 2018, quando me tornei, eu não vou dizer que foi acidental, porque não acho que tenha sido acidental, acho que foi mérito, mas para fazer grandes realizações tens de estar no sítio certo, na hora certa também. Eu vi a aplicação, foi através de uma aplicação, uma chamada da aplicação da União. Enquanto estudei, sempre trabalhei, nunca quis deixar este meu lado. Está a falar da União Africana? Sim, também, mas enquanto estudava, enquanto fui estudante, sempre trabalhei, sempre quis manter-me focado nas duas coisas, porque acho que a estabilidade financeira é importante. E não podemos só confiar num sistema de bolsas de estudo que pode colapsar, que amanhã o parceiro pode retirar. Então sempre quis garantir que não me faltasse o mínimo para eu poder continuar a fazer o que eu tinha de fazer e o que eu queria fazer. Então, por aí já dá para ver o meu perfil batalhador. Apliquei para a União Africana, vi os requisitos, já sabia antes porque eu estive em Banjul na reunião de 2006. Banjul é... Gâmbia. Aqui, Gâmbia, sim. E nessa reunião já tinha-se falado da necessidade, reunião da Juventude Africana, da Juventude Pan-Africana, com a própria União Africana, Nações Unidas e União Europeia, já se tinha falado da necessidade de África ter um enviado especial para a juventude, porque já se sabia, o nosso crescimento demográfico não é à toa, está controlado e as pessoas já sabiam. E nós já sabíamos desde essa altura que tínhamos de ter ou uma organização que liderasse e que lidasse com a juventude, dentro dos órgãos de decisão, porque há este problema de falar-se dos jovens, mas nunca incluí-los nos órgãos de poderes de decisão, para influenciarmos, para fazermos o lobby a nível de juventude. E houve esta necessidade de ter alguém, de ser nomeado alguém. Já se vinha a negociar isso desde 2006, depois nas reuniões subsequentes dos chefes de Estado, em 2012, 2014 e 2016, isso ficou ainda mais patente e depois houve pressão das Nações Unidas e da União Europeia que puseram os dinheiros, o budget para que isso acontecesse e que realmente a juventude tivesse voz a nível do continente. Eu já era ativista na altura, já fazia na altura parte da OJM, não tão ativo, mas já fazia parte. E já fazia parte de outras organizações, como a Organização Internacional de Ciência e Política, já havia sido voluntário na Unicef, na Save the Children, já havia sido embaixador de boa vontade da Macmillan Cancer Support, já havia feito diversos trabalhos na Rússia para o presidente Putin, para o seu partido também. Então isso me deu uma experiência maior quando vi aquela aplicação
em janeiro de 2018, senti que era um momento interessante para eu aplicar, sabendo de antemão que existiam outros favoritos e eu teria de correr como outsider. Por que como outsider? Porque já sabia de antemão que o governo, se eu pedisse, estando eu no estrangeiro, se pedisse suporte diplomático ao governo de Moçambique, iria perder demasiado tempo e burocracia. Aquela aplicação era válida por 2 semanas e não havia muito tempo para muitos lalalás. E vi que preenchia todos os requisitos, sabia que existiam outros jovens, porque conheço muitos dos ativistas do continente, que são muito fortes e temos nomes muito sonantes também, mas não me intimidei. Como tudo na vida, mantive minha personalidade, minha calma de sempre, os meus sonhos de sempre. Vi que na aplicação, aquilo era uma aplicação com quase 20 páginas, não era um documento de preencher hoje e terminar hoje, era um documento que eu ia precisar de pelo menos 5, 6 dias para fazê-lo bem e com calma. Tinha as 2 semanas e decidi aplicar-me. A União Africana ia ter que ter, o presidente da União Africana ia ter que ter um conselheiro para a juventude, ia ter que ter um enviado especial para a juventude, ia ter que criar o primeiro conselho, o primeiro histórico conselho da juventude da União Africana, que ia estar dentro do bureau do presidente da União Africana, ou seja, no órgão mais alto que a Comissão da União Africana tem, que é onde fica Sua Excelência Moussa Faki Mahamat, nosso presidente, e isso não ia passar a ser um departamento técnico, meramente técnico, como foi antes, durante estes anos todos da União Africana. A juventude estava inclusa dentro do gabinete, havia departamento da juventude dentro do gabinete de ciência e tecnologia, ou seja, era liderado pela comissária para recursos humanos, ciência e tecnologia, a professora Sara Agbolahor, foi também agora reeleita. E eu senti que já conhecia algumas pessoas, já tinha estado na União Africana em alguns meetings da Unicef, das Nações Unidas, da FNUAP, e eles também já me conheciam. Decidi aplicar, apliquei no documento, tinha alguns requisitos, como por exemplo falar 3 das 4 línguas oficiais da organização, que é o português, inglês, francês e árabe. Tinha outros requisitos, como a idade, não se podia ter mais do que 29 anos. Tinha outros requisitos, como ser do continente africano. Tinha outros requisitos, como ter no mínimo um nível de mestrado. Tinha outros requisitos, como ter tido alguma experiência em organizações internacionais, outros requisitos como voluntários, outros requisitos como profissional. Tinham outros requisitos que era ter algum networking com governos, se fosse do nosso país possível, ter alguma carta de recomendação de algum governante e enfim, ter alguma experiência em termos de diplomacia de alto nível. E, posto isto, e dar uma visão, responder obviamente aquelas inúmeras perguntas que haviam e depois desenhar um projeto, que foi a parte mais complexa, desenhar um projeto sobre a visão para a juventude, um plano de ação concreto para a juventude para um mandato de 2 anos e meio. E eu fiz isso, já tinha uma visão, já tinha um projeto que eu já havia desenhado antes, reutilizei-o, adaptei-o, preenchi os documentos e enviei na aplicação. Fiz a aplicação. Aquilo também já mexia, estou em várias plataformas de juventude, no WhatsApp e noutras plataformas nas redes sociais, e conheço muitos jovens e sabia que muitos deles tinham aplicado e a gente falava naquilo. E pronto, aquilo passou, o ciclo fechou e sei que depois a KPMG Internacional e a Deloitte, KPMG e a... não sei se foi a Ernst & Young, mas foi uma das Big Five, que esteve, em termos de consultoria e auditoria, que esteve a auxiliar a União Africana com o apoio da União Europeia e equipa das Nações Unidas a descortinar o processo. Na primeira fase, recebeu-se 9.000 aplicações, para termos uma ideia. Para quantos? Para se apurar quantos? 9. 9 apenas. 9.000 aplicações, então teve que se passar para uma segunda fase, que era dessas 9.000, escolher 800. Então aquilo foi um trabalho de meses. Eu depois de aplicar em janeiro de 2018, deixei o processo. Obviamente tinha o sonho de ser eleito, mas também tinha a noção que a África tem muitos filhos talentosos e alguns deles eu conhecia bem os nomes e sabia que estavam muito bem posicionados. Depois jogou o resto. Fator sorte
fator tempo esteve comigo, porque depois fui chamado para a terceira fase, passei na primeira fase para os 800, até aí acho que não havia problemas. Depois fui chamado para a terceira fase, onde foram selecionadas 707 pessoas, e aí já entrou diretamente a União Africana, conjuntamente com os consultores, já entrou diretamente as Nações Unidas e a União Europeia, que estavam a financiar este processo. E daí fui até Addis Abeba, foi muito engraçado, fui até Addis Abeba, fui informado que estava selecionado e que ia ter uma entrevista na sala magna, Mandela Hall, como se chama, que é a sala onde os chefes de Estado normalmente têm as reuniões de chefes de Estado, a cimeira, e que ia ser entrevistado. E fui para lá, aquilo é uma loucura, entrar naquela sala, sentar no lugar de Moçambique e ver, e achei engraçado, porque Moçambique só teve um aplicante, quando comparados, por exemplo, com a África do Sul ou Nigéria, que tiveram 10, 20 aplicantes apurados. E a gente continuou, a gente conversou, e dali voltei. Eles pagaram, a União Africana pagou o bilhete para ir até a Etiópia, a estadia, foram 2 dias, fiz a entrevista e voltei. Continuei. Em abril desse ano, havia a cimeira de chefes de Estado e de Governo da Commonwealth, em Londres, 2018. E eu também já havia sido apurado para ir lá, como representante de Moçambique, e fui a esta missão com o chefe de Estado, e foi uma reunião histórica para nós, histórica para Moçambique, porque nós nunca víamos para a juventude, neste caso, para o Conselho da Juventude da Commonwealth. E já vou voltar à União Africana, porque isto é uma ligação. E foi histórico porque Moçambique havia participado em algumas das reuniões, desde Perth, na Austrália, em 2011, quando foi criado o Conselho da Juventude da Commonwealth, mas nós nunca tivemos um papel ativo, obviamente, se calhar por causa da cultura e por nunca termos sido uma colónia britânica. Também por falta de visão estratégica, diplomática e a nível de juventude para ocuparmos os espaços que nós temos direito, porque o país está lá. E nessa reunião, por que foi histórica e por que foi importante? Nesta reunião há 2 pessoas que são nomeadas na Assembleia Geral para entrar em funções. Uma delas sou eu, a outra foi o Príncipe Harry, que passou a ser embaixador do Conselho da Juventude, e eu que entrei para presidente do Comitê da Juventude da União Africana. Histórica por quê? Porque nunca antes ninguém fora das colónias, um país não colonizado, como é Moçambique, foi colonizado por Portugal, não colonizado pelo Reino Unido, entrava diretamente na Assembleia Geral, que foi aprovada e ratificada para o Conselho, para o órgão executivo do Conselho. Então, a partir daí passou a ser um momento histórico, isso deu uma visibilidade maior. E na União Africana já se sabia disso, porque eu já estava em funções. E quando vou à União Africana, isso já vai no meu CV, porque o CV também contava. E depois dessas 707 pessoas, a missão era reduzir elas para 10 pessoas. 9 a 10 pessoas. E essas 9 a 10 pessoas tinham que preencher as línguas todas do continente, tinham que preencher as 5 regiões: África do Norte, África Central, África do Leste e África Ocidental, e a 5ª região, que é a diáspora. Então nós tínhamos que ter, o Conselho Consultivo tinha de ser formado por membros de todas as regiões, sendo 10, 2 de cada. E foi nesse sentido que passou-se para essa redução para 707, e depois dessa redução houve uma nova entrevista, na quarta etapa do processo, que já fomos notificados oficialmente, demos algumas entrevistas para a mídia, na altura foi a BBC África, se não estou em erro, e Sky News, que fizeram conosco as entrevistas, in loco em Addis Abeba, para ver a visão de cada um, a eloquência, a retórica, as ideias na prática, porque uma coisa é escrever, outra coisa é discutir a ideia. E fizemos isso, foi um debate, um combate duro, de 2 horas na Etiópia, e dali saímos e sabíamos, já estava marcado que a 1 de novembro ia ser indicado o Conselho da Juventude da União Africana. Então, todo mundo expectante, falava-se muito nisso, mas ninguém sabia quem eram os nomes, não tinhas como saber em 700 pessoas quem é que vai ser escolhido.
707 pessoas, não tens como saber quem é que vai ser escolhido. Só eram muitos nomes, já sabíamos que alguns nomes estavam à frente, uns já apostavam num, já apostavam noutros, porque realmente, a África tem alguns ativistas muito fortes. E eu continuei o meu trabalho com o Commonwealth e também o meu trabalho diplomático, o meu trabalho também de relações exteriores e de networking internacional. No dia 30 de outubro, eu estou na Síria com o presidente Bashar al-Assad, em Damasco, e nós já sabemos que no dia 1 de novembro haviam de haver indicações de quem seria. Por que 1 de novembro? Porque é dia da juventude africana. Então ia-se marcar esse dia como um dia histórico. O presidente Moussa Faki ia dar uma conferência de imprensa e ia anunciar os nomes e logo a seguir ia dar uma outra conferência de imprensa já com a equipa constituída. E no dia 30 de novembro, estava na Síria, por razões óbvias de guerra na Síria, a internet era péssima, eu recebo um e-mail da minha nomeação e recebo várias chamadas. O presidente Akufo-Addo, Ghana, ligou-me e alguns outros chefes de Estado também ligaram a parabenizar, alguns ministros da juventude que já conhecia, alguns ministros de negócios estrangeiros, alguns embaixadores, só que eu ainda não sabia, porque eu não tinha tido acesso ao e-mail por causa dos problemas. Eu lembro-me perfeitamente desse dia, estava no hotel de Sheraton e depois tive saído do hotel, fui encontrar-me com o presidente. Foi um dia histórico para mim, porque encontrei-me com o presidente Bashar al-Assad. E ninguém o felicitou de Moçambique? Não, e foi estranho, mas já vamos lá chegar. Então soube da minha nomeação à noite, porque depois falei, ligaram-me e disseram, olha, agora começa uma nova etapa, a postura é esta, tens de ter esta calma, esta paciência, vai acontecer isto e aquilo. E fiquei meio que sabia para que estava a concorrer, mas ainda não me tinha caído a ficha, né? A adrenalina sobe e tu não raciocinas, a fluidez do raciocínio, estás emocionado. Eu já estava mais emocionado porque enquanto os americanos procuravam de um lado o presidente Bashar al-Assad, eu estava com ele em pessoa. Estava com ele em pessoa a conversar com ele sobre a juventude. E aquilo para mim foi um marco histórico, porque dali saímos para Alepo, porque falava-se que Alepo estava em guerra. Ele dizia que não está em guerra, eu vou te levar a Alepo. E fomos a Alepo, realmente. O que achou do presidente Assad? É mesmo aquilo que os americanos dizem a respeito dele? Para mim, não é. Para mim, não é vinculativo a minha opinião. Eu encontrei uma grande pessoa, um grande presidente e uma pessoa amada pelo povo. Eu encontrei uma pessoa... Eu tive a oportunidade de estar na minha vida até agora com mais de 100 presidentes, chefes de Estado, de estar com eles. Não é cumprimentar, de estar. Já tive jantares com muitos deles e eu encontrei uma pessoa, de todos os presidentes que eu conheci, encontrei uma pessoa muito simples. Quero que eu lhe diga, ele recebeu-me em casa dele. Eu não sabia que ia para a casa dele, obviamente por razões de segurança. A segurança dele, quando me levou, não me disse que estávamos a ir para a casa do presidente. Eu sabia que em algum momento eu tinha um encontro com ele, não, obviamente por razões de segurança no meio da guerra, não te vão dizer. Eu fui conduzido ao local muito tranquilo, muito normal, vestido normalmente, tanto mais que se forem a ver as fotos minhas, eu e ele, eu não estou de gravata, e quem fez a foto oficial, quando eu quis fazer a foto com o telefone, ele disse não, ele chamou o fotógrafo dele, disse ele vai tirar a foto, vai imprimir a foto, eu vou assinar a foto e vai te dar a foto em formato digital. E cumpriu exatamente o que ele disse. E ele tirou, e eu encontrei, para ter uma ideia, ele recebeu-me em casa dele, no palácio dele, ele desceu e abriu a porta. E deve estar a perguntar, não, mas ele devia estar cheio de soldados militares. Ele estava com 6 mulheres muito bonitas, que eram as militares dele. Só. Foi assim que me recebeu. E a primeira coisa que ele disse, Dário, podes me perguntar tudo o que tu quiseres. Não precisas ter medo de mim. Faz-me a pergunta como tu quiseres, como tu achares que tens que me perguntar. Sabe qual foi a primeira pergunta que eu fiz ao presidente Assad? Você matou crianças. É verdade que está a oprimir jovens? E ele disse não. E começou a responder. Não vou, obviamente, revelar o resto da conversa, mas ele respondeu-me, olhos nos olhos. Contou-me um pouco de si, conversamos um pouco. Eu fiquei com ele 3 horas de tempo a conversarmos, no tu para tu. 3 horas de tempo. E eu a fazer-lhe perguntas, ele a responder-me exatamente. Ele a dizer, olha, acontece isto, os americanos isto e aquilo, este país. Ele falou tranquilamente, falamos assim, sentados assim, face to face, olhos nos olhos. Dali, fomos ao mercado de Damasco,
onde aquilo foi o mais impressionante. Ver alguém a fazer as compras, ver alguém que é acarinhado pelo povo e não havia assim tanta segurança. Se quisessem realmente matar ele, podiam matá-lo ali mesmo. Mas não, o homem anda tranquilamente em Damasco. E eu vi um oftalmologista que eu não conhecia. Vi o lado ele é oftalmologista, é médico, e vi uma outra pessoa. É um homem alto, é um homem um pouco tímido, mas eu encontrei, o sentimento que eu tive, eu não senti as energias negativas, senti uma pessoa completamente diferente. Não estou a dizer que ele é um anjo, eu acho que ele erra, porque eu acho que todos os governantes erram e não tem como. Em algum muitas vezes momento são empurrados a cometerem esses erros. Exato, mas eu acho que se pintou uma imagem de um presidente sanguinário, de um presidente, e eu não vi nada disso. Pelo contrário, vi um presidente que trabalha muito com jovens, vi um presidente que cria oportunidades. Ele criou oportunidades para um país como... Se o que está a acontecer na Síria estivesse a acontecer em Moçambique, nós hoje passaríamos de 30 milhões de pessoas para 10 ou 5 milhões. Lá, para teres uma ideia, tu não usas nem sequer cartão de banco Visa, não há, tudo é em dinheiro vivo. Que a pobreza é a fome, obviamente que a guerra gera miséria, não há dúvidas. Mas para a forma resiliente, e quando se fala de resiliência, nós temos que usar aquele país. Nós temos que usar, não há nenhuma... Eu nunca vi... E vi jovens, a equipa dele toda são jovens de comunicação, da segurança, jovens que tratam do protocolo. Eu não vi velhos, não vi idosos, vi só jovens. E fomos à Universidade de Damasco conversar com os jovens pediam apoio, mas eu não vi. Obviamente que num sistema, como o sistema sírio, ou como o sistema, mesmo na América, nem todos eram a favor de Trump. Nem todos são a favor de Joe Biden. Dário, a nossa realização indica que praticamente o nosso tempo já se esgotou. Guarda alguma mágoa pelo facto de não ter recebido felicitações de Moçambique? Não guardo mágoas. Quando tu tens um sistema diplomático desorganizado, não podes esperar muita coisa. É o nosso caso, Moçambique. É o nosso caso. É o nosso caso e sempre foi o nosso caso. Nós falamos de educação, obviamente, falamos de muitos setores do país, mas uma das coisas que também faz o país não se alavancar é o nosso sistema diplomático, que é muito fraco quando comparado com os outros países, é muito fraco em termos de ideias, é muito fraco em termos de estratégia, é muito fraco em termos de visão, mas não é por falta de bons diplomatas. Moçambique tem bons diplomatas, muito bons quadros no Ministério nós temos. O problema é como nós os limitamos e como o sistema os limita. O grande problema do nosso, o que enfraquece o nosso sistema diplomático é mesmo esta coisa de nepotismo, é mesmo esta coisa de misturar muito a política à diplomacia, e agora hoje fala-se de diplomacia económica. Inventamos muitos nomes e termos, mas não revolucionamos naquilo que verdadeiramente tem de ser feito. E o país tem déficit de diplomatas. Nós temos bons diplomatas, mas não estão nos lugares certos. Isto é mesmo que tu pôres Cristiano Ronaldo a defesa central. Não vai render. Se tu puseres Messi a lateral esquerdo, não vai render. E nós temos bons diplomatas em Moçambique, temos bons diplomatas no Ministério, mas o sistema não anda, porque o sistema não deixa com que isto ande. Dário Kamal tem uma agenda extremamente complexa. Como é que consegue gerir a sua agenda? Dário Kamal, em breves palavras. Tu vês Dário Kamal a pessoa, vês a imagem, mas não vês os outros jovens que caminham com Dário Kamal, não vejo a base que está por debaixo de Dário Kamal, não vejo a base que está por... Tenho suporte. Tem tempos livres? Se sim, como é que os passa? Quase não tenho tempos livres, infelizmente. Quando nós nos dedicamos a uma causa, temos que pagar. A manta sempre é curta quando nós somos muito altos, compridos. Temos aquela regra universal dos 3 8. 8 horas de trabalho, 8 de lazer e outras 8 horas para repouso. Eu gostava que o meu dia a dia fosse assim, mas não onde tenho. Onde é que tira a parte de tempo para poder compensar? Eu acho que quem mais sofre são as pessoas que gostam de mim, de verdade. Acho que as pessoas que gostam de mim, de verdade, são as que mais sofrem. Acho que a minha família é a que mais sofre. Porque eu digo as coisas como elas são e às vezes há quem diga que devemos pôr um travão na língua, mas eu prefiro ser honesto e frontal e que me afastem do que eu estar rodeado de pessoas falsas. Prefiro estar no meu mundo sozinho do que estar com as pessoas erradas num outro mundo que não é meu. Então qual é o prefiro seu prato manter predileto? Camarão grelhado. Camarão grelhado. Isso vê a calhar, Moçambique é rico nesse aspecto. Tocou muito no aspecto da educação. O que acha que tem que mudar para voltarmos já àquela educação de qualidade que alguma vez Moçambique teve? Revolução no professor. Cumprimento da lei integral. Quero que eu lhe dê um exemplo muito simples.
Há uma lei que diz que ao redor das escolas não se deve vender álcool, bebida alcoólica. Em frente à Josina Machel tu tens o mercado. Por que não os tiras, por exemplo? Em frente à Manhanga, ao redor da Manhanga, a menos de 1 quilômetro, tens mercado também que vende bebidas alcoólicas. Por que não os retiram? Porque não. Então por que criaram a lei? A lei tem que ser cumprida, tem que ser válida para todos. Depois é a revolução do professor, que para mim é mais importante do que... Eu me lembro agora de um antigo ministro da Educação, não me pergunto o nome, não vou dizer, que dizia, olha, questionávamos as barracas daqui do museu, que portanto, estão ao redor da escola comercial, a escola de cinema. Ele perguntava por que razão aquelas barracas, aquele convívio. Ele dizia, olha, se remove aquelas barracas, Moçambique perde as próximas eleições. Esse é o grande problema. Estamos virados e preocupados em fazer para nós do que em servir realmente a sociedade. Estamos preocupados em nos servir a nós próprios, em primeiro, em matar a nossa fome, do que servir àqueles que realmente precisam. E essa é que faz a grande diferença. E no dia que nós tivemos uma revolução no professor, tivemos pessoas que formam pessoas boas, que formam outras pessoas, nós vamos ter também pessoas boas a serem formadas. Nosso tempo está completamente esgotado. Como eu gostava de terminar esta conversa? Não, continuar a dizer à juventude para acreditar em si, para não se deixar levar por aqueles que os tentam manipular. Não, o nosso objetivo é grande, é de longo prazo e é de longo alcance. Em algum momento vamos ter sim que nos sacrificar, por nós, pelo país, pelos nossos, mas essa batalha vale a pena. Isto é um jogo de longo prazo, não termina amanhã e temos que continuar a fazer e acreditar em nós, conscientes que temos um país fantástico e que podemos ser pessoas melhores a cada dia que passa. O diplomata mais novo, Dari Abdullah Kamal, foi nosso convidado hoje para este espaço. Com o nosso convidado, tentamos saber um pouco de si, um pouco daquilo que é o seu longo e bastante complexo perfil. Renovamos o nosso muito obrigado por nos escolher e nós voltamos proximamente com mais um tema de atualidade.